Uma das coisas que eu creio e senti de Deus nesse tempo, a importância que existe, que nós precisamos ajustar o nosso relógio ao relógio de Deus. Okay? Imagina assim que Deus tem um calendário. Okay? Imagina que Deus tem um calendário no céu, um calendáriozão. Se o céu é grande, se Deus é grande, imagina o tamanho do calendário que Ele tem da agenda. Ele tem um calendário enorme, só para efeito de ilustração, onde Ele tem certos eventos ali. A Bíblia fala que na plenitude dos tempos, o anjo Gabriel apareceu até Maria, era tempo de nascer Jesus. Em algum momento, Zacarias estava no turno dele de oração, uma vida normal dele, na rotina de oração dele, ele estava subindo ao templo, no turno dele, e naquele momento um anjo apareceu. Aquilo ali são eventos que tem a ver com o calendário de Deus. Então, uma das coisas que eu queria que você entendesse, tem certos assuntos que têm a ver com o calendário de Deus. A visitação de Deus para Maria foi algo que aconteceu no calendário de Deus, é hora de fazer isso. É isso. Amém? É hora de acontecer isso. É hora de acontecer isso. E nós precisamos, uma das coisas que vai nos ajudar nessa nossa caminhada, é estar ciente de que existe um calendário e um relógio, um tic-toc, acontecendo, não esse aí que vocês fazem, mas um relógio, uma batida de Deus para certos eventos acontecerem. E Eclesiastes, na sabedoria de Salomão, quando escreveu isso, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar, tempo de curar, tempo de derribar, tempo de edificar, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de saltar de alegria. Você percebe? Olha quantas coisas tem. Acho que a gente já passou por tudo isso aqui. Não é verdade? Se você olha bem, mas tem coisas que a gente passa na vida, a gente olha assim, amém. Que jornada, né? Quantos lembram tempos que você não sabia e você estava ali meio que chorando diante do Senhor, Deus me ajuda, desesperado, e você está clamando a Deus. Aí tempos e você diz assim, tudo está funcionando certo, tudo parece que eu não preciso fazer nada, e você está ali celebrando. Então, a gente passa por todos esses. Tempo de espalhar pedra, tempo de ajuntar, abraçar, de se afastar. Tempo de buscar e tempo de perder. Tempo de guardar, tempo de deitar fora. Tempo de rasgar, tempo de colher. Eu gostei desse tempo de ficar calado e tempo de falar. Amém. Tem hora que a gente tem que ficar quieto. Amém. Coisas maravilhosas acontecem quando a gente... Amém. Tremendas. Quando a gente fica quieto em certa situação, você fica quieto. Tempo de amar. Tempo de... E não, quando fala aborrecer, tem um segundo plano de escolhas, quando Jesus, se você não aborrecer ou amar menos pai e mãe, você não pode ser meu discípulo. Amém? Tem situações que você tem que... E aí você segue. E versículo 11 diz assim: tudo fez Deus formoso, perfeito, lindo, no seu tempo. E aí ele diz assim, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez, desde o princípio até o fim. Então, olha só que interessante, Deus faz coisas perfeitas no tempo dele. Então, quando você olha assim,
eu quero ser transformado ao ponto onde Paulo escreve aos Romanos, transformar-vos pela renovação da vossa mente, ajustar a tua mente, ser transformado. Você o que faz? Para que você possa escolher e experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Então, olha o que a caminhada com Deus faz a gente ajustar o nosso ritmo para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, que acontece no tempo dele. Então, pensa bem, meu irmão, uma das coisas que Deus quer fazer na nossa vida é esse senso de inquietação, de impaciência, de que se não acontecer amanhã, eu quero agora, esse senso de urgência, de ansiedade que nós temos, porque Deus vai fazer o que Ele prometeu fazer na tua vida, mas no tempo dEle. A boa, agradável e perfeita vontade do Senhor, não é? E aí Deus diz, Deus faz tudo perfeito, lindo, agradável, maravilhoso no tempo dele. Então, junto desses dois textos, você diz assim, nós precisamos ajustar o nosso coração, a nossa andada com Deus. Uma das coisas que a nossa andada com Deus, ela vai tirando a ansiedade, essa pressa, essa urgência, tudo é para ontem, e a gente começa a entender, Deus vai fazer no tempo dele. Os mansos herdarão a terra. Aqueles que, de alguma maneira, controlam esse fator tempo na nossa vida, ele é interessante, como às vezes, eu estava avaliando da seguinte forma, às vezes não é que nós não cremos que Deus seja capaz de fazer, é que nós queremos hoje, e nós, por alguma razão, está associado a nossa fé com o tempo, se não é hoje, então não quero. É como se Deus diz assim, eu vou fazer, mas no meu tempo. Essa parte é complicado, no meu tempo, é complicado para nós. Porque quando nós não colocamos esse fator tempo nas nossas avaliações da vida, nós vamos ver errado o calendário de Deus. Quando o povo foi disperso para a Babilônia, tinha alguns profetas que disseram assim, ó, não se preocupe, isso aqui vai ser rapidinho. Por quê? Porque a gente não gosta de esperar, a gente não gosta de tempo, a gente não gosta de, entendeu? Você pega as pessoas hoje, eu já estou pronto. Esperar, esse negócio do tempo na equação nossa, não, Deus é soberano, mas Ele, pela fé, eu vou fazer acontecer. Assim, quando Jesus disse assim, ó, pessoal, eu estou subindo ao céu, e vou mandar o Espírito Santo para vocês, esperam em Jerusalém, olha o que os discípulos disseram, vai ser esse o dia que tu vai restaurar o reino? Aí Jesus respondeu aqui, pessoal, relaxa. Esse tempo, ou essa hora, é totalmente no controle de Deus. Tem certas coisas que Deus reservou para a sua exclusiva autoridade. Sabe o que ele está dizendo? Não é o que ia acontecer, porque eles sabiam que o reino ia vir, é quando ia acontecer. E é interessante que nos incomoda muito é quando vai acontecer e não o que. Porque a nossa fé, nós que andamos com Deus bastante, somos treinados, nós de alguma maneira sabemos que Deus é capaz de fazer e Ele vai fazer. Mas nós temos dificuldade com o tempo. E Deus olha para nós e diz assim, então, por que o estresse, a ansiedade? Eu falei que eu vou fazer. Sim, eu vou fazer. Porque Deus quer fazer na nossa vida tudo o que é perfeito, agradável e bom no tempo dEle. Então, a nossa parte aqui é ajustar o nosso relógio ao relógio dEle. Pensa bem, meus irmãos, se você tiver a seguinte situação, você está numa situação complicada, desafiadora, não sabe o que fazer, e você diz assim,
E Deus diz assim, não te preocupa, eu vou resolver o teu problema. Isso não aquieta o nosso coração se nós não confiarmos que Deus vai resolver esse problema no tempo certo. É que o nosso tempo não é o tempo de Deus. Nós achamos que se Ele não fizer amanhã, nós estamos fritos. Não sei se vocês lembram do que aconteceu no ano passado, quando deu essa crise, e deu um arranca-rabo geral. Amém? Foi um tal de cada um por si, o caos vai vir. O que nós estávamos pensando? Que se não acontecer isso agora, amém, se Deus não intervir, não fizer agora, não tem mais, amém. E Deus diz assim, relaxa. Eu assim, o que aconteceu? 1 ano se passou quase. 1 ano se passou desde o primeiro lockdown em Wuhan, o vírus da China, começou lá, o vírus da China, né? É o vírus da China. 1 ano se passou, e olha quanta coisa nós fizemos, e lá atrás nós dissemos, se não acontecer isso agora, e tem coisas que não aconteceram agora, e nós estamos continuando vivendo, e você percebe que nós temos um senso de urgência, nós atrelamos a vontade do Senhor agora, porque o nosso desespero não é que Deus não vai fazer, o nosso problema é que está demorando, é agora, Deus. Tu não entendeu, se tu não fizer agora, eu não quero mais. É quase que Zacarias, quando Deus visitou Zacarias, ele disse, a tua oração foi ouvida, Zacarias. Disse, agora não quero mais, eu queria ontem. Amém. Zacarias, lembra do teu pedido? Pois é, agora é o tempo perfeito. Deus faz tudo perfeito. Zacarias e Isabel conversaram assim, nós vamos fazer um trabalho, nós vamos fazer um jejum, nós vamos buscar Deus. E nós, Senhor, nós estamos crendo em Ti. Aí chegou uma hora e disse assim, o tempo deles era diferente do tempo de Deus. Ajuda, meus irmãos, e o meu ponto é assim, vai ajudar você se você focar no fato de que Deus vai fazer e você desestressa menos e diz, Senhor, eu entrego para que Tu faça no Teu tempo. Isso vai tirar, o que isso vai fazer? Vai tirar o estresse, a ansiedade, a preocupação, tudo o que é o que nos atormenta todo dia. A gente não percebe que é o tempo que nos atormenta muitas vezes. É como se Deus dissesse para você, não te preocupa, eu vou cuidar da tua casa. E o que você quer? Você quer que Deus intervenha na sua boa, agradável e perfeita, no tempo de Deus. Então, o fator tempo tem, para mim, é interessante que é como se você está assim, você monta, nós somos assim, nós buscamos a Deus, nós montamos a equação, agora Deus abriu essa porta, vai fazer assim, agora está tudo pronto para acontecer isso. E não acontece. Não é verdade, não quantas vocês já tiveram essa coisa? Vai acontecer isso, aí isso aqui abriu, tudo está sinalizando que agora vai acontecer, o meu sonho vai se realizar. Aí você vê, passa um dia, 2 dias e não acontece. E aí você diz assim, pô Deus, qual é que é, né? Mas qual é o problema? Esse fato, vocês precisam entender que eu não mudei nada, eu continuo sendo o mesmo, e eu vou fazer o que eu disse que eu vou fazer, mas no meu tempo. O que vai acontecer na nossa vida? Nós vamos viver a vida da seguinte maneira, você vai crer nas promessas de Deus, mas vai dizer assim, se Deus fizer amanhã, maravilhoso, se Ele fizer daqui 1 semana, tá bom também, porque não é o que me move, não é essa urgência, eu quero é que a vontade de Deus se estabeleça e eu sei que Ele é perfeito em tudo que Ele faz, amém? Eu creio que isso ajuda para nós, amém? Tem tantas coisas na nossa vida que a gente botou tipo um deadline, assim, é aqui, Deus, se não acontecer aqui, se eu não sei o que eu vou fazer, aí passa aquilo ali e você continua vivendo. É quase que a nossa pressa, é quase que a gente acha que a gente pode mudar Deus.
Tipo assim, Deus, eu creio em Ti, Tu é capaz, Tu és maravilhoso, Tu sempre foi fiel, Tu fez tantas coisas na minha vida, mas tem que ser agora, tá? Porque senão não vai dar. Eu falei, não, vai ser. Teve um evento quando Moisés estava sendo preparado, lembra? Moisés estava sendo preparado por Deus para libertar o povo. Toda a vida de Moisés foi um milagre. Ele estava no cestinho. Imagina, milagre tremendo de Deus. Você não pode desconectar o que aconteceu na tua vida antes até aqui com o resto. A gente fica tão focado na urgência do momento e não esquece, tem todo um plano em andamento. E Deus está preparando um libertador. Amém? Ele é treinado no palácio de Faraó, e aí quando ele vira homem, a Bíblia fala, ele cresce, vira homem, ele começa a entrar e ver o povo dele sendo pisoteado, não sendo tratado corretamente. Lembra, eles não estavam sendo detonados como antes. Eles estavam ainda, ele viu assim, e ele tentou resolver uma briga. E aí, Atos 7 diz assim, julgava ele que eles iam entender que Deus tinha enviado eles para libertar o povo. Ou seja, no calendário de Moisés, essa era a hora de ser o libertador. Mas no calendário de Deus, era um pouquinho mais para frente. Mas no calendário de Moisés, o que acontece? Ele ficou frustrado. Porque ele achava, a Bíblia diz assim, cuidava, está em Atos 7, cuidava Moisés, que entenderiam que essa era a hora que ele ia ser, catapultado à liderança do libertador do seu povo. E aí eles falam aquilo, o que tu acha? Quem tu acha que tu está se achando querendo ser juiz e libertador? Nossa, assim, ó. E Moisés ficou de tal forma afetado com isso que fugiu para o deserto. Até que a plenitude dos tempos e a boa e agradável e perfeita vontade de Deus se manifestasse. Num certo momento, Moisés já tinha esquecido do assunto, talvez, a sarça aparece. Mas Moisés não estava esperando agora. Não, mas está tudo dentro do plano de Deus. Se você for fiel a Deus e servir a Ele, amém, você vai saber, a sarça apareceu. E aí Deus diz, agora é a hora. Aí Moisés diz, agora eu não quero. Não é verdade? Eu sou gago, eu sou isso, eu sou aquilo. Você percebe? Agora pensa assim, meus irmãos, se nós tivéssemos tal confiança em Deus, de que Deus faz tudo perfeito no tempo dele, você como é que faz? Você administra melhor esses atrasos na nossa vida. Eu falo assim, Deus deve estar preparando um negócio maravilhoso. Amém. Eu confio em Deus, eu confio na grandeza de Deus, eu confio na soberania de Deus. Amém. Todo mundo está fazendo isso com X anos. O meu está levando 10 anos. Não tem problema. Deus prometeu. E alguma coisa deve estar cozinhando aí. Você percebe? Você administra diferente esses momentos. Amém? Lembra de José na prisão? José teve um sonho, foi escolhido, ele ia ser um líder, ele teve sonho, até os pais iam se voltar, e o que aconteceu? Ele andou para trás. Mas tem um evento que eu gosto muito, que quando ele está na prisão, pelo rolo que deu lá na casa de Potifar, ele está na prisão. Aí ele interpreta o sonho do copeiro e do padeiro, certo? Copeiro e do padeiro. Aí interpreta aquele sonho, e ele diz, olha o que ele fala. Ele diz para eles, o sonho deles realmente aconteceu, e ele diz assim, quando vocês forem lá para Faraó, mas não esquece, fala que eu interpretei, está na hora de eu sair daqui. Não é verdade? Ele falou isso. Avisa lá que eu estou aqui de maneira injusta, está na hora. O que ele estava dizendo? Chega, né? Está na hora de eu sair daqui. E sabe o que aconteceu? Você vê o capítulo seguinte, diz, passados 2 anos inteiros, Faraó teve um sonho, ou seja, 2 anos depois da tentativa dele, pensa bem, 2 anos é bastante, pessoal.
2 anos depois da tentativa que ele disse, agora é a hora, não aguento mais, não está mais, já chegou, amém, já paguei minhas contas, já fiz tudo que tinha que fazer, amém, estou provando para Deus que eu sou fiel, né? Pô, eu estou fazendo eu interpretei um sonho na prisão, eu estou sendo fiel aqui, amém, estou cultivando até jardim na prisão, está nascendo florzinha, amém, eu estou encarregado da prisão, olha só, eu já fiquei que chega nesse departamento, entendeu como é que funciona? Amém. Está na hora de eu ser promovido. Já fiquei o que chega aqui. Está sendo injusto porque eu sou muito melhor que o fulano de tal. Eu sou mais capaz. E aí você tenta dar uma cutucadinha para ajudar Deus e dizer assim, ei, olha só, lembra de mim, fala que eu sou bom, entendeu? Que eu estou fazendo isso, que eu não estou... Mas o tempo de José não era ainda o tempo de Deus, porque alguma coisa precisava acontecer nesses 2 anos. Para não só José, porque José queria sair da prisão, Deus queria botar ele no trono. Um evento precisava acontecer, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor estava em processo, e no devido tempo, do nada, meus irmãos, e esse que é interessante, o calendário de Deus é tremendo, a sarça ardente é do calendário de Deus. A descida do Espírito Santo, a visitação do anjo para Maria, amém? O sonho do faraó é parte do calendário de Deus, não do nosso. Numa determinada noite, faraó teve um sonho. E aí, o copeiro lembrou. Memória interessante, né? 2 anos depois, mas não pôde lembrar 5 minutos antes, né? Há 2 anos depois ele lembrou. 5 minutos depois de ser promovido, não, né? 2 anos depois ele lembra, eu tinha um cara, e aconteceu exatamente, ou seja, o tempo de Deus, ou seja, se você está numa situação que você acha que você não devia estar, você celebra a Deus, você faz o que Paulo e Silas fizeram, louva ao Senhor, adora a Deus, seja fiel, faz da tua área o melhor possível, porque Deus vai fazer. Mas Deus disse que ia fazer, Ele vai fazer, mas no tempo dEle, não no meu, no tempo dEle, porque o tempo dEle é perfeito. Quantas pessoas estragaram suas carreiras porque não tiveram paciência? Não, porque o meu chefe, eu tenho que ser promovido, e acharam um jeito de assumir, porque não. Porque eu sou bom, porque eu tenho, porque sendo injusto. Ou seja, o nosso tempo estraga muito da nossa impaciência, o nosso estresse, a nossa ansiedade. Qual de vós, por ansioso que esteja, onde existe ansiedade? É o tempo que não está acontecendo em nós. Ansiedade, impaciência, estresse, tudo isso tem a ver com o tempo. Não é com... A gente sabe que Deus vai fazer, mas o tempo é um fator complicador para nós. E aí a Bíblia fala, qual de vós, por ansioso que esteja, pode agregar alguma coisa no curso da vida? Ou seja, o que ele está dizendo? O dia tem 24 e vai ter 24 horas, e no devido tempo, Deus vai fazer. Amém. Cuja folhagem não murcha, e no devido tempo, no tempo certo, no tempo de Deus, as coisas vão acontecer. Cabe a nós submeter a nossa vida a esse calendário divino e entender, Deus, isso que está acontecendo é porque tem algo no teu calendário que eu não estou sabendo, glória a Deus, Deus está no controle. Você vai administrar melhor os reveses e as coisas que não acontecem no tempo que você acha, você vai administrar melhor. Amém? Faz sentido isso? Amém. E o outro texto que eu queria, para a gente concluir, está em 2 Timóteo 4. Meu irmão, quando você lidar com esse assunto de tempo na tua vida, não só o que Deus quer fazer, o que Deus prometeu, mas esse assunto de tempo, você vai ter uma jornada muito mais tranquila. Você vai ser capaz de dormir e estar mais em paz. Porque você não vai associar
as coisas que não acontecem no teu tempo, você não vai associar como se Deus não quer, você está ouvindo errado, não é a vontade de Deus. É simplesmente que você está ansioso. Mas tudo é emergencial para nós. Pensa a visitação na casa de Cornélio. Esse é outro fator. Amém. Cornélio, de contínuo, orava a Deus, vivia a vida dele. E um dia, certo dia, no calendário de Deus, Deus disse, é a hora agora de fazer uma operação que vai transformar uma família, abrir o evangelho para todos, amém? Para o reino, para o mundo todo, e os gentios vão ser abençoados. Segundo Timóteo 4. Então, Deus faz tudo perfeito no seu tempo, ok? Agora tem um outro aspecto que também acontece, que a palavra tempo diz assim. Paulo escreve assim, versículo 6, quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo, a hora da minha partida chegou. Agora você tem o calendário de Deus, ok? Que você não tem controle. Deus reservou para a sua exclusiva autoridade eventos que vão acontecer na tua vida. Se você é a lógica de Deus. E vai ajudar você em muito a viver a tua vida se você andar menos ansioso e menos despreocupado e continuar crendo. Amém. No tempo certo, Deus vai intervir. Agora, agora o teu tempo. Então, eu falei do tempo de Deus, que nós temos que ajustar com... Então, lembra, é um relógio. Lembra aquelas missões onde 3 pessoas vão fazer 3 coisas e antes de cada um ir para a sua missão, cada um pega o seu relógio e confere, todo mundo aí põe o relógio no mesmo, confere, meio-dia, todo mundo está, 0 cronômetro, a partir de agora todo mundo vai para poder sincronizar, para todo mundo estar na mesma batida. Nesse início de ano, é um pouco do que eu sinto. Deus tem um calendário dele e a batida dele, o ritmo dele. Mas não fica estressado pelas notícias. Porque agora, que uma das coisas que as pessoas estão dizendo assim, tudo está indo indicando, porque o anticristo vai vir e vai... a gente não sabe. Amém. Eu não tenho essa informação. Amém? Eu não sei se você tem. Amém? Eu não tenho. Quando é que Jesus vai voltar? Eu não tenho essa informação. Amém? Isso é totalmente Ele. Mas enquanto nós estivermos na terra, a Bíblia diz, vive intensamente, avança o reino de Deus, faz a obra. Amém? Então, o calendário de Deus nós não podemos mexer. No nosso tempo nós podemos mexer. Paulo está dizendo o seguinte, pessoal, o meu tempo terminou. Isso mostra o seguinte, todos nós temos um tempo de validade, onde aparece válido até 33. Todos nós temos um tempo aqui na terra. E Paulo estava percebendo que o meu tempo é um outro tempo, diferente do tempo, aquele que nós estávamos falando. O meu tempo, o meu prazo de operação na terra está chegando ao fim. Ele discerniu isso. E ele diz assim, a minha vida, estou oferecendo ao Senhor. E olha o que ele diz. Ele está chamando Timóteo, está na hora de eu entregar o bastão. Olha o que ele diz. Combati o bom combate. Completei a carreira e guardei a fé. Isso tem que acontecer no nosso tempo aqui, independentemente do calendário de Deus. Isso é o que você tem que focar. A nossa função não é focar, Senhor, é amanhã que a sarça vai arder e aí Deus vai aparecer a situação tal que aí vai mudar isso, vai mudar. Isso não é o nosso assunto, esse é o assunto de Deus. Porque nós normalmente nos envolvemos e estamos preocupados e queremos assessorar Deus e nos envolver e dizer assim, esse é um calendário de Deus. Quando os discípulos perguntaram, quando Jesus diz, o Espírito Santo vai vir, espera em Jerusalém,
Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ninguém sabia que dia ia ser isso. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu. Na plenitude do tempo de Deus, é hora do Espírito Santo descer. Ele disse assim, esperem. E o que eles fizeram? Eles estavam reunidos em oração, vivendo a vida cristã. Mas com essas promessas, com esses eventos diante dele, nós temos a volta de Cristo, nós temos a igreja gloriosa que Deus quer levantar, nós temos coisas tremendas para acontecer na nossa vida, nós temos um evangelho para avançar. Mas aí os discípulos disseram, vai ser esse o dia, ele está querendo conectar já, tá? Naquele dia que o Espírito Santo descer, vai ser isso, esse momento que tu vai restaurar a nação de Israel. Ou seja, você quer saber, quando a nação de Israel vai ser restaurada, eu falei assim, não vos compete conhecer esses tipos de tempo ou época, quando Deus restaurar Israel, quando o Espírito Santo descer, quando Jesus voltar, ele vai voltar e ele vai acontecer. Andem preparados. Isso é trabalho de Deus, isso é do calendário dele. A parte de vocês é, recebereis o Espírito Santo e sejam minhas testemunhas por onde vocês andarem. Então, tira os olhos dessas coisas que não são a nossa parte. Promoção vem de Deus, não fica ali naquele momento, Deus, está na hora, eu já fiz tudo o que precisava, eu tenho direito, Deus, afinal é o seguinte, eu estou sendo fiel a Ti, está na hora de eu mudar de nível, está na hora de fazer, promoção vem de Deus, a Bíblia diz, amém? A nossa função é, Deus é fiel, jamais, se você semeia, se você honra a Deus, se você busca Ele, anda com Ele, Deus vai abençoar você grandemente aqui na terra, amém? Mas é o tempo dEle. Enquanto Deus vai organizando e tem a estratégia dele, dos eventos que ele tem, nós vamos sendo o que? Fiéis. E a nossa e a minha palavra nessa início de ano é que você possa chegar no final do teu tempo, no final desse ano, e dizer assim, eu combati o bom combate. O que isso fala? Meu? A nossa vida não é uma vida, amém, atirada no canto, que não, o que der deu. Não, tem lutas, amém? A nossa luta não é contra sangue, tem jejum e oração, tem resistência, tem chuva que bate. Nós precisamos ter um pouco mais desse ímpeto de dizer assim, se Deus quiser dar, Deus dá. Se não, eu vou viver a minha vidinha, não vou fazer. Não, nós precisamos ter um pouco mais de luta, de armadura, de um certo combate dentro de nós e achar isso na boa. Quantas vezes você já teve que lutar, resistir como certa situação, um inimigo atacando, amém? Ou um filho doente, ou uma situação assim, não, você vai, ou aquela noite que você vira, eu não vou sair daqui enquanto não me abençoares, né? Lembra Jacó? Nós precisamos ter um pouco de certa gana em nosso coração, de guerreiro, de dizer, não, há uma carreira, um combate a você combater nessa terra, é o combate da fé. E Paulo diz, eu combati um bom combate. Ele não disse que ele ganhou o combate. Ele não estava preocupado com isso. Ele diz assim, eu lutei bem. Amém. Eu posso dizer que eu lutei. Amém. Eu não me entreguei, eu não desisti, eu não olhei para trás, mas eu lutei. Amém. Eu lutei pela causa do Evangelho, eu preguei o Evangelho, eu levei bufetada, eu fui ridicularizado, amém. Fui debochado aqui, mas eu lutei. Amém. Eu preguei, eu lutei um bom combate. Amém. É que nem aquelas, você sabe como é que é? Aquelas brigas de boxe. O evento do ano, Evander Holyfield e Mike Tyson. O mundo todo, é aquela cozinhando, assim, é o grande dia, está chegando, tá lá. O evento todo, caixa de som, preparação, TV, venda de ticket, tudo, televisão, tudo ali, aquele evento. Aí os dois sobem, Mike Tyson sobe no ringue, Evander Holyfield sobe no ringue. Em um segundo, o Mike Tyson dá uma paulada, acabou a luta. Não tem graça, meu irmão. Não tem graça. O que você quer ver é todos os rounds, aquele vai e volta, aquele bom combate, amém, onde você vai, e o outro resiste, e aí você vê o músculo, a resistência, aquela pessoa, como ela resiste, ela levou 5 pancadas, e meu irmão, nós somos assim, ainda que você leva pancada aqui, você leva pancada ali, mas maior é aquele que está em nós somos mais que vencedores, nós existimos, existe um senso de resistência dentro de nós, que diz assim, hoje eu levei uma curva,
Mas amanhã, amém, amanhã as misericórdias do Senhor são novas, e eu vou acordar amanhã de manhã e vou dar uma curva nesse inimigo, amém? Ou seja, tem um espírito de lutador dentro de nós, amém? Amém? Ah, pastor, o vírus, agora é um novo vírus, é mais um vírus, é mais uma versão, é mais isso, é uma crise, amém? Luta o bom combate da fé. Amém? Amém. Vai à luta, meu irmão. Seja renovado, encorajado, diz assim, amém, em nome do Senhor, vai aqui o Davi e o Golias. Amém. Amém. Tenha disposição de enfrentar. Amém. Assim, eu estou com uma situação complicada nesse assunto. Mas eu vou vender caro essa luta aqui. Nós vamos bater, nós vamos resistir, nós vamos orar, eu vou levar um golpe, eu vou chorar, amém, eu vou querer desistir, mas eu vou ser renovado no Senhor, eu vou orar, eu vou usar todas as minhas forças, mas eu vou combater o bom combate, amém? Combati o bom combate. Quantos de nós podem dizer isso? Meus irmãos, tem noites que você quer desistir. Não é verdade? Que o inimigo aperta. Tem coisas maiores, menores. Mas você levanta. Amém. O justo cai 7 vezes, mas ele se levanta. Ele diz, sabe aqueles... Tananá, né? Tananá. Aí vai. Rock. No chão, todo esbofeteado, sangue saindo dos narizes, da testa, o cara, língua de fora, e de uma certa forma, o Espírito de Deus se renova em você, e você levanta de novo. É impressionante a resistência desse lutador, é impressionante, ele leva pancada e não cai, é impressionante, isso se chama resistência, perseverança, persistência, é impressionante, amém, que você vai, existe algo dentro de nós, o Espírito de Deus se move em nós, porque nós achamos que nós vamos ter uma vida fácil por aí, não. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, seja renovado, meu irmão, em Deus, nesse início de ano, amém, e vai à luta, levanta de novo, amém, levanta no ringue, amém, joga água na cara, amém? Faz sentido isso para vocês? Teve esse filme que nós estávamos vendo, esse último que era o cara levou uma pancada tão grande a pancada, que ele não estava enxergando. E o médico, ele queria voltar para a luta, e o médico, se ele não conseguisse enxergar e tivesse afetado a visão, ele não podia voltar, porque ele estava olhando meia boca, ele não estava discernindo bem. O que aconteceu? O treinador dele sabia que ele não ia se entregar. Ele não ia se entregar, ele ia lutar até o fim. Então o que aconteceu? O médico ficou na frente dele e fez os negócios do dedo. Então o médico fazia 2, o treinador dele estava assim, 2. Ele dava a dica para ele, 3, ele dava 3, ou seja, ele não estava vendo, ele não estava em condições de lutar, mas existia algo dentro dele que não ia desistir, e ele ia fazer esse bom combate, e no fim acabou vencendo. Amém? Completei a carreira. Fiz o que eu tinha que fazer. E para mim, se você olhar, amém, todos nós temos algo a fazer. Esquece a vida dos outros, meus irmãos. Não há tempo a perder, ok? Para a gente gastar tempo com provar para os críticos que a gente é certo ou errado. Não dá tempo a perder. Os dias são maus, remindo o tempo, procura conhecer a vontade do Senhor para a tua vida e faz. Nós temos sido muito afetados pelo chamado dos outros, pela vida dos outros, pelo que os outros fazem. Nós não temos tempo a aprender, para jogar. Amém? Esses joguinhos, amém? A provar que a gente está certo, provar que o outro está errado. Não, mas eu estou fazendo o melhor, não tem tempo para isso. Nós temos uma carreira a correr e temos uma vitória a alcançar. E a Bíblia, o que a Bíblia nos diz? Desembaraça de todo o peso e do pecado que nos assedia. Vamos correr a nossa carreira.
E no final do jogo, meu irmão, o que é importante é você chegar no final da tua vida e dizer: eu guardei a fé, a minha fé está intacta, eu confio, eu creio. E aí ele diz: agora a coroa está reservada para mim. Então que Deus nos abençoe. Esse é o nosso tempo, esse é o que está em nosso jogo, amém? Então nós temos um tempo que nós precisamos usar bem o nosso tempo na terra, amém? Mas tem um outro calendário, que é o calendário de Deus. Vamos viver esse ano intensamente para a honra e a glória do nosso Deus, em nome de Jesus.